Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero do coração que todos estejam bem. Eu me chamo Luiz Sebastião Rodrigues e eu quero que você seja muito bem-vindo aqui no canal Rodrigues Investimentos. Pessoal, o vídeo de hoje é voltado mais para os iniciantes mesmo. Para quem ainda não sabe o que é um gráfico, o que é um topo, o que é um fundo, o que é um suporte, o que é uma resistência, tá? E se você já sabe de tudo isso daqui, não se preocupe que nos próximos vídeos terá muito conteúdo importante para você também, tá? Vamos focar aqui aos iniciantes hoje. O que tem aqui na sua tela agora aqui é um gráfico. Isso daqui é um gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Um gráfico, pessoal, ele se movimenta em 3 direções. Então o gráfico ele se movimenta em 3 direções, né? Para cima, quando ele está em alta, ele está se movimentando dessa forma. Isso aqui é um gráfico se movimentando. Aqui eu estou mostrando linhas para vocês, mas no gráfico ali ele vai ser formado por candlesticks, ou vela, ou candles. No próximo vídeo a gente já vai falar sobre eles e a importância de cada um deles. O gráfico ele se movimenta dessa forma, né? Então aqui ele sobe, e desce. E nesse sobe e desce dele, exatamente aqui nós temos um topo. Então essa região aqui se chama topo, ok? Ele desceu, formou um fundo, subiu um topo, desceu um fundo, topo, topo, fundo, outro topo. Até aqui tá ok? Topo, fundo, topo, fundo. Ok. E mostrar isso aqui no gráfico. Então tá aqui. O gráfico sobe, forma um topo. Ok? O gráfico desce, forma um fundo. O gráfico subiu, outro topo. Então vou mostrar aqui só o topo, para não confundir aqui, tá? Eu vou rabiscar aqui só o topo. Isso aqui é um topo, topo, outro topo, aqui também, aqui também, aqui também, aqui outro topo, aqui outro topo, outro topo, ok? Vamos lá. Agora os fundos, até vou mudar a cor aqui para não confundir. Então isso aqui é um fundo, outro fundo, e tá aqui. Então ele forma vários topos e vários fundos. Então sabemos que quando ele sobe e começa a descer, ele deixa um topo. Quando ele desce e começa a subir, ele deixa um fundo, ok? Então isso é um topo, isso é um fundo. O gráfico se movimenta dessa forma. Então todo ativo ele se movimenta dessa forma, independente. Nós estamos aqui no gráfico do mini índice, mas poderia ser aqui o mini dólar, poderia ser o gráfico da Copel, Americanas. Então gráfico é gráfico em qualquer lugar. Pode ser aqui no mini índice, pode ser lá no Forex, pode ser um par de moeda, pode ser o Bitcoin. Então todo ativo é formado por um gráfico, ok? E esse gráfico ele se movimenta da seguinte forma. Ele se movimenta em 3 direções. Então o gráfico ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está de lado, lateral. Então esses são os 3 movimentos que o gráfico faz, ele não faz outro. Somente esses 3 movimentos aqui que o gráfico faz. Ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está lateral. Ok? Deu para entender até aqui? Agora você vai entender o que é que faz esse gráfico subir, e o que é que faz esse gráfico descer, e o que é que faz esse gráfico ficar de lado.
ok? E se você chegar ao final do vídeo e não entender, volta o vídeo até você entender direitinho isso aqui, que é muito importante você entender isso aqui. Para a gente poder operar junto lá na frente, você precisa entender de tudo isso aqui. Então vamos lá, falamos do topos e fundos, a direção do gráfico, como ele se movimenta. Agora a gente vai falar sobre o suporte e a resistência. O que faz esse gráfico se movimentar? Se ele está subindo, quer dizer que tem mais pessoas interessadas em comprar esse ativo e isso faz ele subir. A mesma coisa, ao contrário, se está caindo, é porque tem mais vendedores do que compradores, ok? E se o gráfico está de lado, é porque está indeciso ou está sem volatilidade, até ele tomar uma direção, ou para baixo, né, ou para cima. O desenho que eu fiz ele estava bonitinho, né? Tava fazendo topos e fundos ascendentes, bonitinho assim, aquela coisa bonita. Mas aqui no gráfico ele é desse jeito aqui, é bagunçadão mesmo. É bem bagunçado. Não é essa beleza que eu fiz no desenho, por isso que eu vou mostrar aqui no gráfico mesmo. Não vou fazer o desenho que vai acabar confundindo. Faça um desenho bonitinho e você não vai enxergar esse desenho bonitinho no gráfico. Então, eu vou mostrar aqui no gráfico mesmo isso. Falamos do topo e do fundo. O que é um suporte e uma resistência? Okay. Suporte é tudo que suporta o preço. Resistência é tudo que resiste. Da ferramenta do próprio Profit Pro aqui, né? Isso aqui é uma linha de resistência. Aqui. Então a resistência do preço, geralmente quando o gráfico ele está andando aqui, quando ele chega nessa determinada região, eu chamo suporte e resistência de regiões importantes. Eu nem uso muito o termo suporte e resistência, eu uso mais regiões importantes, que é onde eu vou tomar minhas decisões. Mas na maioria das vezes a resistência, então o gráfico tende a chegar nessa determinada região, que é a resistência, e voltar. Então aqui temos a resistência e temos um suporte. Aqui nós temos o suporte, né, geralmente formado por fundos. Agora deixa eu colocar uma outra linha aqui. Eu vou colocar uma outra linha aqui nesse fundo, para você entender como que uma linha de resistência acaba virando um suporte e vice-versa. Vamos lá. Perceba que ao juntar esse topo com esse topo aqui, olha, a gente vai voltar para trás no gráfico aqui acompanhando essa linha e você vai ver, parece mágica, mas não é não. Ó. Você vai ver como o preço tende a respeitar essa linha. Vamos voltar. Voltar lá para trás. Olha aqui. Por incrível que pareça, mais um topo. Então essa é uma região importante. Olha, de novo. Novamente, briga, rompeu, pullback, desceu, subiu, voltou. E futuramente vocês vão entender o que é pullback, o que é rompimento. Só vai acompanhando aqui no gráfico como que ele está se comportando nessa linha que a gente marcou lá na frente do gráfico. Olha só como ele tende a respeitar mesmo isso. Aqui. Então vamos começar daqui. Então aqui ele está praticamente num topo. Ok? Então ele rompeu. Ok. Quando ele está abaixo dessa linha, o preço está abaixo dessa linha de resistência, né? Quando ele está abaixo, ela é uma resistência. Quando o preço passa por ela, essa linha aqui, ela já não é mais uma resistência, ela é um suporte. Então o preço ele tende a voltar nessa linha e subir. Eu até vou fazer um desenho das velas aqui. Então digamos que está aqui. O gráfico está subindo. Está subindo. E nessa região aqui, ele resolve descer. Começar a descer. Começou a descer. Então aqui, ele deixou um topo. Okay? Então nesse topo, a gente consegue marcar uma linha que seria uma resistência. Ok? Então isso aqui é uma resistência. Eu até vou colocar de verde
a resistência de verde. Então o preço foi, deixou um topo, temos uma resistência, ok? O preço continua caindo, então o preço continua caindo, e ele chega nessa determinada região, começa a voltar de novo, ok? Então aqui entrou pressão compradora, e o preço volta a subir. Então aqui embaixo a gente encontra um suporte, ok? Então isso daqui é um suporte. Então temos aqui um suporte, até vou escrever aqui. Nós temos aqui suporte. E temos aqui em cima a nossa resistência. Ok, então temos a resistência e o suporte. Ok, então voltando aos candles ali. Então o gráfico continua subindo. E quando ele chega aqui, ele tende a parar. Por quê? Antes aqui, o gráfico estava subindo e os vendedores resolveram entrar aqui, o gráfico desceu. O mesmo aconteceu embaixo, o gráfico estava descendo e os compradores resolveram comprar aqui e mandar o gráfico para cima. Então quando chegar nessa determinada região aqui, por que ela é importante? Porque aqui já houve uma briga, né, entre vendedores e compradores, então o gráfico ele tende a brigar nessa região aqui. Então ele tende a voltar. Tende, hein, pessoal, ele não vai. No próximo vídeo vocês vão entender exatamente sobre. Ele tende a voltar, não quer dizer que ele vai voltar. Isso eu vou explicar para vocês, hein. Na maioria dos vídeos do YouTube que você vai ver por aí sobre suporte e resistência, as pessoas falam justamente isso. Bateu na resistência, você vende. Bateu no suporte, você compra. Não, isso não é lei, pessoal. Não quer dizer que o gráfico vai chegar aqui na resistência e vai voltar. Ou vai bater no suporte e vai subir. Não vai acontecer todas as vezes. A resistência e o suporte a gente usa para nossa tomada de decisão. Quando o gráfico chegar na resistência, aqui a gente vai tomar a nossa decisão de compra ou de venda. Ok? Então, suporte e a resistência. Agora eu vou mostrar no gráfico ali como que você vai traçar isso no gráfico. Então se você juntar um fundo com outro fundo, ele dá um suporte, ok? Um topo com outro topo, né, poderia ser até aqui. Aqui temos um topo, então isso aqui poderia ser uma resistência. Se o preço está abaixo dessa linha, isso é resistência, e se o preço estiver acima dessa linha, isso é um suporte, ok? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui a linha de tendência, LTA e LTB. Então, a linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Uma linha de tendência de alta seria quando o gráfico está subindo. Você vai encontrar aqui no Profit aqui a linha. Se eu colocar uma linha desse topo nesse topo aqui, então eu tenho uma linha de tendência aqui. Junta um topo no outro. Eu posso juntar um topo num fundo? Também pode. Tá aqui, ó. Você pode ligar um topo em um fundo ou um topo em outro topo. Ele vai te dar uma linha de tendência de alta. Apontada para cima, linha de tendência de alta, apontada para baixo, linha de tendência de baixa. Então, nós temos aqui uma linha de tendência de alta. E o que acontece com essas linhas? É como se fosse o suporte e a resistência traçada lá que a gente traçou, dessa maneira aqui, ok? Só que dessa forma aqui. Agora deixa eu traçar aqui. Então a LTA, ela vai ser uma resistência. Mais uma linha na parte de baixo, ok? Aqui. Então, aqui
você tem a sua resistência e aqui você tem o teu suporte. Legal isso, né? Parece mágico. Olha como isso vai, ó. Ele chega lá, briga, volta. Isso que se chama canal de alta, hein, pessoal? Se fosse ao contrário, eu posso até colocar um canal aqui. Deixa eu achar. Pode ser aqui mesmo. Aqui um canalzinho de baixo. Só vou colocar aqui nesse canalzinho mesmo para ficar um perto do outro. Então aqui nós temos um canal de alta e um canal de baixa. Que nem sempre o gráfico vai estar andando de lado. Se ele está andando de lado, aqui você consegue traçar uma linha de resistência, uma linha de suporte, e o gráfico faz isso. Mas quando o gráfico está subindo, ele está descendo, isso se chama tendência, né? Quando ele está em tendência, aí você utiliza os canais. Isso aqui é o básico do price action, pessoal, entendeu? Price action, ação do preço. Isso aqui é o simples de tudo e é o que mais funciona. Linha de tendência de alta, LTA, linha de tendência de baixa, LTB. Ok? Então aqui torna-se a sua resistência e aqui o suporte. Quando você for operar junto comigo, você vai ter isso daqui. A sua tela será praticamente isso daqui. Já todo o traçado do seu suporte, a sua resistência. Olha como o gráfico tende a bater ali mesmo e respeitar essas regiões importantes. E eu vou mostrar para vocês como que você vai colocar isso no gráfico, essas regiões importantes, para que você, quando chegar nessas regiões, você possa tomar a sua melhor decisão de compra ou de venda. O importante é que você conheça, você entenda o que é um gráfico, você entenda o que é um suporte, o que é uma resistência, uma linha de tendência, para a gente poder continuar. Nas próximas aulas a gente vai falar dos candles, a importância que tem no gráfico, um padrão de candle e como ele vai te ajudar a ganhar dinheiro. E o porquê que é importante a leitura dos candles. Se você tem aqui a sua resistência, a leitura do candle vai te servir para quando esse gráfico chegar a bater em uma zona importante, né, uma linha aqui de resistência, você possa fazer a leitura do candle e assim tomar a sua decisão de compra ou de venda. Porque se você faz isso, por que você não pode simplesmente bater na resistência e vender? Até vai deixar para o próximo vídeo, mas eu vou adiantar esse processo para vocês. Aqui o gráfico rompeu, ele foi, respeitou, ok? Se você tivesse vendido aqui, teria ganhado dinheiro. Foi de novo, se você vendesse, você ganharia dinheiro. E aqui ele rompeu, ele veio, bateu aqui. Se você vende aqui, você estaria perdendo com certeza. Então é importante você aprender a fazer a leitura dos candles, se realmente esse gráfico está com força de alta, está com força de baixa. Eu acredito que seja isso mesmo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, veja quantas vezes for necessário. É importantíssimo que você entenda o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é um gráfico, como ele se movimenta, o que faz esse gráfico se movimentar. São compradores e vendedores. Isso faz o gráfico se movimentar. Desses candles aqui que eu considero os mais importantes, eu já vou ensinar um por um como que acontece isso no gráfico. E quando acontece, quando você vê um candle desse daqui no gráfico, como que você vai ter que agir? Entra o comprado, entra o vendido, qual que é a decisão que eu tomo? Ok? Então no próximo vídeo a gente vai falar da importância desses candles no gráfico. Agradeço de coração a todos que ficaram até o final. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, que me ajuda demais. É importante que você veja o vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, não esqueça, é muito importante. Eu só agradeço de coração a todos os inscritos. Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus até a próxima aula.